só pedir, uma vez que vocês não têm acesso a microfone e a câmara, se tiverem alguma dúvida, coloquem no fim, está bem? Que eu depois revejo o chat e vou-vos satisfazendo algumas dúvidas que possam ter. Pronto, este webinar foi-me pedido no sentido em falar um bocadinho sobre a tricologia e aquilo que se está a fazer neste momento. Acredito que a Carolina já saiba mais ou menos aquilo que eu venho falar, mas eu gostava também bastante de introduzir aqui o nosso conceito master, porque eu digo sempre isto: formação é poder. E nesta área, então, vão ver que são as ferramentas que são fundamentais para podermos trabalhar. E digo isto porque muitos de nós começamos a trabalhar nesta área sem ter qualquer formação. Ainda este fim de semana tive com um colega, eu dedico-me, para além da tricologia, dedico-me à medicina estética também. E ainda esta semana estava a falar com um colega de medicina estética que faz transplantes e tricologia. E quando eu começo a perguntar, então, e qual é a tua formação? Não tem formação. E depara-se diariamente com situações que não sabe resolver. Eu sei que muitos de nós ou estão a fazer especialidade, ou vão começar a especialidade, ou até já são especialistas, e eu sei que o mercado de trabalho e a profissão médica está a atravessar uma fase difícil e que muitos tentam escapar, digamos assim, da sua formação base e tentam ir para estas áreas. Contudo, nós temos que ter gosto por aquilo que estamos a fazer, porque senão não vamos ser bons profissionais. Uma coisa é parecer que é giro, que parece que é interessante, outra coisa é saber aquilo que se está a fazer. E posto isto, eu vou começar a compartilhar aqui a minha apresentação. É como vos digo, se quiserem vão mandando assim algumas mensagens, eu vou tentar ajudar e responder. Se não for possível, depois, como já referi, eu vou então falar. Esperem só um bocadinho que eu vou abrir aqui o PowerPoint. Ok. Vamos lá pôr isto aqui, então, a falar-vos. Decidimos colocar este tema como a tricologia e microtransplante capilar como uma área que tem muita procura e poucos profissionais, e vocês vão se aperceber disso quando começarem a procurar trabalho nesta área. Só para vos fazer aqui um resumo, eu vou-vos falar de algumas curiosidades, a introdução, falar sobre o mercado, fazer uma pequena reflexão, porque eu acho que é super importante, falar-vos da formação, importantíssima, e falar-vos aqui um bocadinho sobre o nosso mestrado, que também é isto que nos traz aqui. Pronto. Não sei se têm a noção, mas toda a gente sabe quem é o Bill Gates, e ele próprio questionou porque é que nos preocupamos mais com a alopécia do que com a malária. Só o facto disto acontecer significa alguma coisa, não é? Significa que há um mercado e, para além de um mercado, existe uma coisa a nível social que é porque é que nos preocupamos tanto com a falta de cabelo? Porque a falta de cabelo está associada a N problemas psicológicos, está associada com a nossa própria sexualidade, está associada com o facto de sermos poderosos ou não. Uma pessoa com grande cabelo, com um cabelo bem tratado, socialmente é aceito como uma pessoa mais forte. E face a isso, esta preocupação, o mercado sempre foi crescendo e crescendo. Eu não sei se vocês conhecem esta sociedade,
que é a Society for Hair Restoration Surgery. É uma sociedade pilar, digamos assim, para quem se dedica a este tipo de temática. Eu aconselho, se não conhecem, a ir visitarem o site deles. Eles têm um congresso também mundial, em que vai muita gente de todo o mundo falar das técnicas que estão a ser praticadas, os últimos estudos, etc. Eles próprios desenvolveram um estudo em que 43,2% das pessoas que foram entrevistadas preferiam ter mais cabelo do que ter mais dinheiro. Isto é impressionante quando vimos estas percentagens, mas o estudo assim o diz. Depois, o mercado do trabalho e a nível dos transplantes capilares tem levado a um crescimento estável ao longo do tempo. Claro que antigamente as técnicas eram muito mais arcaicas, digamos assim. Hoje em dia já se desenvolveram técnicas que são muito melhores. E que em 2008 era um mercado que valia 1,3 bilhões de dólares e já aumentou, e atenção que estes dados são de 2013, já aumentou 48% e já está avaliada em 1,2 bilhões de dólares. Claro é que investidores, médicos, com um sentido mais comercial, etc., começaram a ficar atentos a possível área de negócio, digamos assim. Só um bocadinho que eu estou aqui a tentar mudar o slide e ele não muda. Ok. Há outra coisa que é interessante, que nós falamos sempre em tricologia, não é? Ciência, que estuda o cabelo, etc. E falamos também dos transplantes. Mas eu trouxe aqui estes gráficos para perceberem que a nutricosmética também está a ter um crescimento enorme nos últimos anos, e se nós vermos aqui, nós estamos aqui com um crescimento médio, portanto, temos um mercado de nutricosméticos que são importantíssimos e que também são uma fonte de rendimento, especialmente para as indústrias farmacêuticas. Como vocês podem ver, aí o mercado asiático é enorme. E se tiverem a oportunidade de fazer esse mestrado, vocês próprios vão ver que há uma grande percentagem de alopécia e vão a perceber que é um mercado também de trabalho muito grande. Nós ainda estamos no médio, mas já digo médio-alto, porque nós temos vindo a crescer. E se vocês repararem, eu tive o cuidado de ir pesquisar, trouxe-vos aqui algumas coisas engraçadas. Isto é dos anos 70, portanto, estamos há 50 anos atrás, publicidade que já se falavam de tónicos capilares, de excelência, não é? Infalíveis para caspa e a queda de cabelo. Depois aqui esta loção brilhante, que também falam muito, e o porquê, porque é que não temos um bom cabelo, e aqui até referem que era por causa da caspa ou de dermatites. Pode estar eventualmente relacionado, mas aqui dizia que com este produto mágico o cabelo ia crescendo. Depois temos esta outra loção também que gosto muito da expressão mata o cabelo branco na cabeça, vejam. Portanto, vejam só que a preocupação dos cabelos. Nesta altura, vocês próprios devem se virem fotografias dos vossos avós, ou, etc. Era tudo com a sua brilhantina no cabelo, porque isso era a parte também sexual, não é? E social, aquele ato de mostrar, então, que eram os galãs, não é? Da altura. Ou então, se vocês repararem, mais antiga ainda, e já é uma coisa bíblica, alguém conhece quem está aqui? O famoso Sansão e Dalila, não é? Que ganhou o seu poder através do cabelo e quando o cortou perdeu as forças. Portanto, como vocês podem ver, até a nível bíblico, temos já referências do quanto o cabelo é importante para os seres humanos. Já Hipócrates dizia que quando também ele começou a ver e dizia que os eunucos não tinham queda de cabelo e foi uma questão que lhe fez assim alguma confusão e foi também um ponto de partida para o estudo, não é? E faz todo sentido por causa da produção de testosterona. Coisa muito, muito importante. Uma pessoa com alopécia
é uma pessoa com menos autoestima. Quando tem menos autoestima, tem menos autocuidado. Quando tem menos autocuidado, é um ciclo vicioso. Começa a ficar ansioso, depressão e começa a ter o seu menor desempenho a nível social pessoal. Portanto, isto é um ciclo vicioso, não é? Se há pessoas que lidam muito bem em ser careca, olha, tem aqui um caso à frente, eu adoro ser e, portanto, não tenho necessidade nenhuma de estar a fazer um transplante, por exemplo. Há pessoas que sofrem muito com isto. Especialmente, vamos pensar nas senhoras, não é? Se um homem careca tolera-se, uma senhora com problema de alopécia pode ter consequências devastadoras. Vamos perder aqui um bocadinho de tempo neste slide e eu trouxe-vos aqui algumas questões para pensarmos um bocadinho. Turquia, um oásis para os transplantes capilares, sim ou não? É um mercado que tem-se vindo a crescer imenso. É um mercado que tem preços muito competitivos. Ainda hoje se vêem pessoas a irem para a Turquia com pacotes incluídos, desde o hotel, estadia, irem buscar ao aeroporto, etc., para fazer um transplante, e falamos na ordem dos 2.000 e tal euros, enquanto que aqui em Portugal é mais caro, digamos assim. Mas pergunto eu, valerá a pena a pessoa sair de Portugal, ir até à Turquia, e fazer um transplante? Os riscos que correm, sequelas que podem haver, que ninguém pensa nisso. Depois, outra coisa muito engraçada que vão reparar, pessoas que fizeram transplantes na Turquia, as linhas que fazem linhas retas, digamos assim, porque é cultural deles. Esquecem-se que nós temos entradas aqui na restante Europa, portanto, a coisa deixa aqui um bocadinho dúbia, questões dúbias, e lembrem-se também que nós, embora sejam muito chatos, entidades reguladoras de saúde, etc., nós temos sempre uma ordem dos médicos que nos protege, temos entidades que regularizam as clínicas, etc., e nós não sabemos como é que é lá fora. Aqui, claro que os nossos investidores começaram a estar atentos a isto e começam a nascer startups portuguesas. Startups portuguesas que, se vocês forem explorar, cada vez estão a crescer mais. E está a haver no mercado de trabalho, não digo diariamente, mas por ano, abrem algumas clínicas de transplantes capilares, só que não se esqueçam que nós, quando estamos a atuar nesta área, nós estamos a atuar na tricologia e no microtransplante capilar. Não estamos só a fazer transplantes. E aqui eu ponho aqui uma questão que vocês, Carolina, acredito que saiba, mas onde é que fica uma avaliação médica nisto? Vocês sabem que existem N patologias que podem estar associadas a uma alopécia e quem faz a avaliação em Portugal das alopécias e a venda de transplantes são aquilo que se chamam de assessoras, em que vestem uma bata branca e a pessoa simplesmente vai a uma clínica de microtransplantes e aquilo é tudo uma maravilha e vendem transplantes ao preço do ouro e o médico só entra no fim, ok? O médico só entra no fim e entra no fim muitas vezes já com uma validação quase numa entrada para um bloco e depois podemos ter problemas. Eu sou o tutor deste mestrado em associação e já vos vou mostrar aqui outras pessoas que vão estar connosco, mas o grande pilar e a grande força que me faz estar aqui é neste sentido em educar nós, enquanto médicos, a metermos travões nestas startups portuguesas, muitas vezes, que querem ganhar dinheiro e não pensam no paciente. Nós somos médicos e, portanto, temos que barrar quando é preciso barrar. Se vocês repararem, quem faz os transplantes, não sei o caso de onde a Carolina trabalha, mas quem faz os transplantes geralmente em Portugal são os enfermeiros.
ou seja, o médico faz a parte da anestesia, vai vigiando o bloco, vai resolvendo algumas complicações, umas hipotensões ou hipertensões, e pouco mais faz do que isso. Temos biólogos também que contam os folículos, etc., mas a parte de execução do transplante geralmente não é o médico que faz em Portugal, são outras profissões. Em Espanha, por exemplo, temos os médicos a fazer. E porquê é que em Portugal não são os médicos a fazer? Porque sai muito mais barato terem outros profissionais a fazer o transplante do que se for um médico a fazê-lo. Isto é uma coisa que não sei se irá mudar, ok? Na clínica de trabalho está sempre um médico no bloco, ok? Isto aqui desapareceu, depois eu já vou ler. Está sempre um médico no bloco, por acaso gostava de ver, mas não consigo perceber, desapareceu-me aqui, vai-me bloquear o computador se eu sair. Carolina, eu prometo ir ver isso e já respondemos. Dizia que a prática no bloco operatório, muitas vezes até está sempre o médico no bloco, o que não significa que esteja a executar o transplante. Atenção que existem clínicas muito boas em que é o médico que faz o transplante, eu estou a falar na generalidade, ok? Que não é o médico a fazer. Se têm a sorte de estar a trabalhar já a fazer o próprio transplante, aí sim, acho que são boas práticas. Mas isto depois eu pergunto, então, e a formação? Como é que nós podemos estar a orientar, a discutir um paciente, sem saber como fazer uma boa história clínica na parte da tricologia, sem pedir umas análises, mesmo que a pessoa não faça um transplante, mas quer fazer uma consulta só de tricologia. Então, temos que saber o que pedir, temos que saber o que é que estamos a tratar, não é? E deixa aqui um grande fosso nesta área em Portugal, porque a tricologia acaba por ser uma subespecialidade dentro da dermatologia, e os dermatologistas, claro, é que trabalham na tricologia, só que depois há muita gente que quer ser visto, não vai ao dermatologista e acaba por ir aquilo que se chamam tricologistas, pessoas que se dedicam ao estudo do cabelo, mas que não são médicas e fazem técnicas que são supostamente médicas para ser feitos. Começam a dar diagnósticos sem ter, por exemplo, uma avaliação analítica, sem fazer uma tricoscopia e, portanto, isto parece-me que é uma má prática, porque não estou a ver muitas vezes uma pessoa que precisa ter um diagnóstico correto, em que é preciso fazer-se uma biópsia, por exemplo, não estou a ver os chamados tricologistas, que hoje em dia se dominam aqui em Portugal, sem ter informação para tal. Não é qualquer pessoa que pode fazer uma biópsia, não é? Portanto, nasce neste sentido a nossa formação. Eu próprio fiz esta formação e porquê? Antes de entrarmos aqui na parte da formação, eu quero só relembrar isto no Regulamento de Deontologia Médica. Nos deveres, não é? Os princípios gerais de conduta, devemos de exercer a nossa profissão de acordo com a Legis Artis, com o maior respeito à saúde das pessoas e da comunidade. E mais, o médico deve cuidar da permanente atualização da cultura científica e da sua preparação técnica, sendo dever ético fundamental o exercício profissional e tecnicamente adequado às regras da arte médica. Ou seja, temos um mercado enorme que está a acontecer e depois não temos pessoas em que não têm formação e logo aí estão a quebrar o código deontológico. Eu sei que é muito apetecível, porque se vocês forem ver, seja no LinkedIn, seja Net Emprego, seja o que for, há sempre alguma clínica a pedir médicos. Sempre, sempre, sempre. E se vocês repararem, há clínicas que estão constantemente a pedir. Tenham algum sentido de escrutínio nessas ofertas de trabalho, porque muitas vezes, quando está uma vaga muito tempo aberta, depois aquilo acaba por ter uma grande rotatividade de médicos, porque os médicos não se adequam e depois têm algum dissabor. Portanto, vejam bem, se quiserem optar por esta área, munam-se de ferramentas, porque são elas que vos vão permitir defender em caso de algum problema,
para vocês poderem poder argumentar perante um paciente, poder até argumentar perante uma chefia que muitas vezes não é médico, mas é apenas um gestor e que vos vai fazer pressão para a venda, por exemplo, de um transplante, não entrem nesse jogo, digamos assim, porque é um jogo perigoso, pode pôr a vossa conduta médica em causa e nós não queremos isso. Face a isto e o facto de não haver em Portugal aqui formação nesta área, a APNA, que é um conjunto de médicos, como vocês sabem, associou-se à Universidade, ao UDIMA, à distância, de Madrid, e que tenta ampliar e dar todo o conhecimento que está do estado da arte para vos munir então das ferramentas que vos falei. Estão aqui alguns médicos que fazem parte deste mestrado. É coordenado pela doutora Cláudia, uma excelente dermatologista. Espanha está muito à frente de Portugal a nível do transplante capilar. Eu vou ser um bocadinho a ponte entre Portugal e Espanha, porque os professores são todos espanhóis, digamos assim, não é? E eu acabo por ser a ponte entre os alunos e todos os professores espanhóis. Sempre que tiverem alguma dúvida, podem recorrer a mim. Eu também me dedico à tricologia na minha clínica, em Lisboa, e, portanto, estarei sempre aqui como um porto seguro, se assim precisarem. Basicamente, o que nós queremos é que adquiram conhecimento, seja a nível da tricologia ou a nível do transplante. Aprendemos também a implementar estratégias de marketing, porque lembrem-se, não basta terem um mestrado em microtransplante, se depois as pessoas não vos conhecem, vocês têm que ter maneira com que as pessoas vão ter com vocês, e vocês precisam ser conhecidas e conhecidos. E daí que seja muito importante vocês criarem uma imagem, fazerem de vocês uma marca. E eu sei que isto foge um bocadinho da profissão médica, mas hoje em dia quem trabalha nesta área ou em medicina estética acaba por ter que formar a sua própria imagem, porque senão acabam por ficar perdidos alguns no tempo e é uma formação que acaba por não ser otimizada. Portanto, é um mestrado que vos permite ter então ferramentas para até terem o vosso espaço, se vocês quiserem. E nós queremos, para além do conhecimento teórico, que vocês sejam capazes de praticar também, seja técnicas que se fazem em consultório, seja o próprio transplante, queremos que pratiquem em pacientes reais, digamos assim. Pronto. Nós vamos abordar, como eu referi, todos os tratamentos que se podem fazer em gabinete. Vamos falar então do transplante, as técnicas que se usam. Claro que as mais antigas não vamos fazer, mas vamos fazer as que estão mais em voga e mais recentes no mercado. Mas é importante vocês poderem fazer, ensinar-vos a fazer um plasma rico em plaquetas, mesoterapias, desde ensinar que equipamentos e meter-vos em contato também um bocadinho com as casas comerciais, de, por exemplo, de equipamentos LEDs. Vamos entrar por aí. E, claro, é que depois vamos focar muito desde a marca pessoal, desde a fotografia, à vossa gestão das redes sociais, ou até mesmo a forma de como comunicar em tricologia, a forma como comunicar em congressos, de forma a que vocês consigam destacar como profissionais de excelência na área, não é? Basicamente, este é um curso que é ministrado na modalidade semipresencial, ou seja, o curso é composto por módulos, que eu já vos vou explicar, e depois temos a parte prática. Os módulos são todos colocados numa plataforma, vocês vão ter um X tempo, vão organizar o vosso tempo para estudarem esses módulos. Vai-vos ser dado no início da formação um cronograma, digamos assim,
para que vocês possam orientar. Claro é que vocês não têm que o seguir na totalidade, aquilo está dividido de forma a terem o vosso estudo orientado, mas todos nós sabemos que trabalhamos e às vezes nem é possível fazer uma aula naquele dia, mas se calhar conseguem fazer duas no dia que estejam de folga, no dia a seguir. Depois, digamos que isto vai alternando entre aulas teóricas, no fim de cada aula teórica, de cada módulo, digamos assim, acaba por se fazer um exame esse de escolha múltipla, que eu também já vos vou explicar, um exame de escolha múltipla e consoante vão passando, vão progredindo no tempo para conseguirem evoluir. Tirando, por exemplo, uma parte introdutória, não faz sentido ter uma aula prática, não é? Falar um bocadinho sobre o cabelo, etc. Não faz sentido ter aula prática, mas quando começamos a falar de questões que já são mais práticas, começamos então a ter desde seminários em streaming e aulas práticas que vão decorrer em clínicas próprias em Madrid. Tudo isto vai sempre ficar posto na nossa plataforma, sejam as aulas práticas, sejam as aulas teóricas, e vocês podem rever a qualquer momento, está bem? Já vos vou também dizer uma particularidade sobre as aulas práticas. Pronto, o mestrado então é dividido em 10 módulos, os 9 primeiros módulos, não é? Quase o mestrado inteiro, são teórico-práticos, e depois o último acaba por ser um trabalho de final de master, que é basicamente uma tese de mestrado, em que vocês têm que selecionar um tema que gostem e vão ter um orientador, neste caso serei eu, e que vamos desenvolver esse trabalho para depois deixarem o vosso cunho final do curso. Pronto, as aulas teóricas são expositivas, digamos assim. Não se preocupem que, embora estejam em espanhol, vão estar todas legendadas, não têm qualquer dificuldade com isso, e mesmo quando se fala, percebe-se claramente. Claro é que aquelas pessoas que têm mais dificuldade têm sempre a legenda, está bem? Aí vai ser necessário um trabalho autónomo, um pouco vosso, né? Estarem a acompanhar sempre. E depois vai ser tudo explicado, mesmo aquelas que são práticas, são explicadas na teoria, e depois, quando vocês vão à prática, é explicado mais uma vez, e depois vão ser feitos os procedimentos e vocês repetem esses procedimentos. Ao fim de cada módulo, temos um dia, por exemplo, como se fosse hoje, em que seja eu, em princípio serei eu, mas estamos aqui em streaming e tiramos as dúvidas antes de avançarmos para o módulo seguinte. Pronto. Aqui a avaliação é uma avaliação contínua, digo isto, não é para fazer testes todos os dias, mas ao fim de cada módulo temos um exame esse que temos que ter 70% de respostas corretas para avançar. Eu continuo a dizer que há muitas pessoas que torcem um bocadinho o nariz quando dizemos, é online, assim. Não, este mestrado está altamente bem estruturado. As perguntas não são dadas, digamos assim, a pessoa tem que estar concentrada, e por isso eu digo sempre aos alunos para, quando estão a fazer exame, tirarem efetivamente uma horinha, duas, para fazer o exame sossegados, numa altura com silêncio, para poderem estar concentrados, porque precisam de 70% de terem 70% para poderem avançar. Eu aconselho a fazerem sempre os módulos sequencialmente, embora a pessoa possa, vamos imaginar, não consegue fazer um exame, não consegue fazer dois, passa para o exame final. O exame final vai albergar toda a informação do mestrado, e depois torna-se um bocadinho mais complicado. Tem 15 dias para estudar, ok, mas não deixa de ser complicado, está bem? A avaliação final já está, como aqui eu disse, se vocês reprovarem ou não fizerem 3 módulos, então têm que ir a esta avaliação que eu falava. O trabalho final do Master é então o que eu falei a nível de tese de mestrado, ok? Esta é a estrutura, isto, embora esteja em espanhol, vai estar em português quando for na vossa altura. Se vocês repararem, visto estarmos associados ao DIMA, todos os módulos têm os seus ECTS. Este é um curso que tem 60 ECTS, e começamos desde uma introdução a falar das alopécias, os tratamentos,
a farmacologia, falamos de urgências também, que é super importante quando se está no bloco. Falamos da consulta, vamos nos dedicar a perceber o que é que tem que ser perguntado, o que é que não tem, para vocês conseguirem desenvolver uma consulta, e depois vamos começar a falar então daquelas áreas que eu já falei, de marketing, da comunicação, outros aspectos mais generalistas, e claro o final do trabalho de Master. Claro é que isto vai sempre alternando, e não se esqueçam que temos aulas práticas pelo meio. Isto é um género que vão receber, vamos imaginar que isto é o mês, isto aqui por acaso é junho, mais junho. E se vocês forem a ver, temos aqui um módulo de patologias de corpo cabeludo e depois começa a ter várias aulas por aí fora, tal, tal, tal. E se vocês repararem aí, no dia 17 tem uma tutoria, aquela que eu vos falei, e depois tem 2 a 3 dias, digamos assim, para fazerem a vossa revisão, e tem um exame no dia 22. Este exame é sempre é aberto para vocês e têm 48 horas para o realizar. Atenção, 48 horas não significa que têm 48 horas para fazer o exame. A partir do momento que vocês entram, têm X tempo para cumprir o exame. Mas vamos imaginar, se vocês ainda precisam de mais de um dia para estudar, então faço só no segundo dia o exame. Ou seja, têm uma janela temporal de 48 horas para o fazer. Ok? Isto é uns módulos, eu por acaso tenho aqui, vou-vos mostrar. Cada módulo é-vos dado um manual, um género de uma sebenta, digamos assim. Ela vem em formato digital, mas eu por acaso imprimia, quando fiz na altura o mestrado, imprimia as minhas sebentas, tenho aqui, e ela está super, como veem, matéria não falta, e está super, super bem organizada, super intuitivo, portanto não vos falta material. Coisa boa é que vocês têm aqui quase a papinha toda feita, é só estudar. Claro é que quem gosta de investigação e de estudar na área tem sempre que recorrer a plataformas científicas para ir um bocadinho mais além no seu estudo. Resumindo, vocês podem ver então que dentro de cada módulo têm vários temas, não é? Vamos passar da anatomia, fisiologia, através de um tricograma, como é que se avalia o cabelo da pessoa. Depois vamos falar dos tratamentos que estão aí mais na berra neste momento. O tipo de alopécias, porque toda a gente, quando acaba o curso de medicina, não percebe nada de cabelos, e isto é super importante. Falar da patologia do couro cabeludo, falar de diferentes tipos de alopécias e saber identificar, porque é a partir desta identificação que vocês vão conseguir trabalhar. Depois, como vos tinha falado, a nível de aspectos farmacêuticos e emergências, vamos falar depois das técnicas a nível de bloco, aquilo que se faz, e falando desde as mais antigas até às mais recentes, inclusive às técnicas automatizadas. A nível de consulta, lá está. Vamos falar do que é necessário para a consulta, o que é necessário para abrir uma clínica. Vamos falar também dos diferentes profissionais que estão a trabalhar, e depois aquilo que eu já vos tinha falado do marketing e audiovisuais, comunicação, aspectos médico-legais que estão inerentes a esta prática, e lá está a tese de mestrado. O que é que eu queria alertar aqui relativamente às aulas práticas? Vocês vão receber, vamos imaginar que estão no módulo 3, sobre técnicas que se fazem em consultório. Vocês vão receber um link esse que vai ser uma inscrição, digamos assim, para vocês poderem ir às práticas. Vocês têm sempre direito à prática. Contudo, vamos imaginar que a prática calha num fim de semana que vocês não podem ir. O que é que vocês fazem? Este fim de semana eu não vou poder ir a essa prática. Não vai então a essa prática, mas na plataforma essa prática vai ser filmada com alta definição e vocês vão ter acesso. Vocês não são obrigados a ir à prática. Claro é que quem quer ter mão, eu aconselho a ir, não é? Mas se não puderem por algum motivo de força maior, ou então não vos apetece simplesmente, vocês podem ver em alta definição tudo aquilo que foi feito.
Têm é que reservar a vossa vaga quando forem, porque os grupos são pequenos e depois nós precisamos nos organizar por horários, digamos assim, com X tutores, X pacientes, X gabinete, percebem? Temos que nos organizar e fazer uma ordem de trabalhos e depois dão só o vosso nome, dizer eu quero estar presente e nós depois retomamos e dizemos assim, muito bem, você vai estar presente na sala X, na hora X, no local X, ok? Mas a prática final, então, depois no fim têm a capacidade de fazer um transplante a sério, onde vão pôr toda a prática, desde as aulas práticas, desde a vossa teoria, e vão estar sob a supervisão, então, de todos nós, sobre os docentes, para executar, digamos assim, um transplante. Nós, ao longo do tempo, vamos responder a todas as dúvidas que vocês têm, seja teóricos, seja práticos. Não se esqueçam que há uma tutoria ao fim de cada módulo e vocês estão automaticamente inscritos para esse streaming. Lá está, se não conseguirem, então, fica também na plataforma. Eu tentei ser o mais sucinto possível. E gostava agora de vos agradecer, primeiro de tudo, e agora eu queria conversar um bocadinho convosco, embora seja por escrito, não é? Vocês vão escrevendo e eu vou falando, mas vi que a Carolina, e como tinha prometido à Carolina, diz que onde eu trabalho está sempre o médico dentro do bloco, médico e enfermeiro a fazer o transplante e técnicos a contar folículos. Pronto, Carolina, é como digo, não sei onde trabalhas, não vamos passar publicidade, mas parece-me uma boa prática. Aqui eu não sei, é apenas se tens, e aproveito para perguntar, se há alguma diferença na execução daquilo que tu fazes com o que o técnico faz, com o enfermeiro, peço desculpa. É só essa a questão. Não sei se é possível responderes ou não. Entretanto, ok, sim, o médico é que decide as linhas e densidade. E depois fazes tu, a implantação também? Sim, fazes tudo. Ok. Ou seja, então a tua grande diferença entre o médico, entre o enfermeiro, extração e implantação. Muito bem. Aqui, só digamos que já que é uma prática, deixo só assim uma pergunta no ar. Então, e porquê que não são dois médicos a fazer isso e está lá um enfermeiro? Porque tu decidiste a linha, certo? Acabaste por decidir a linha, mas depois a prática em si acabam por estar a desempenhar duas pessoas ao mesmo. E agora também te deixo outra questão. Se houver um problema relativamente àquele transplante, na parte técnica, na parte prática, digamos assim, quem é que vão culpabilizar? A quem é que vão pedir satisfações? Ao médico, lá está. Mas tu vais assumir responsabilidade, muitas vezes, daquilo que se calhar não foste tu que fizeste. Não é? O médico está sempre a ver, é verdade, está sempre a ver, mas é isto que acaba por ser um bocadinho dúbio. E quantos mais nós formos com formação e poder de argumentação, nós só com formação é que conseguimos dizer isto. Porque, Carolina, eu concordo contigo a 100%, mas um dia que tenhas um problema, porque os problemas acontecem, vais ser tu a responsabilizada. Porque a enfermeira, legalmente, fez um procedimento técnico e tu não podes assumir responsabilidade por aquilo. Se eu concordo consigo, era o que eu queria dizer. Pronto, exatamente. Eu percebi, Carolina, eu concordo contigo. Mas aquilo que eu estou a dizer é: quanto mais nós tivermos força, mais tivermos formação, mais temos a capacidade de dizer: não, eu quero outro médico para executar isto comigo. Porque isto é um trabalho médico. Porque se isto acontece, por exemplo, uma necrose, quem é o responsável? É o médico. E porquê que é o médico que é responsável se foi ele que não executou
Vamos imaginar a CROA, ou seja o que for, e foi enfermeira, não é? Portanto, eu agrada muito que as pessoas estejam a começar a ficar despertas para esta problemática. Peço-vos só, se quiserem entrar para este mestrado, e digo que vão ter boas ferramentas para vos defender, mas depois façam disso uma bandeira no vosso local de trabalho, que é, atenção, eu sou efetivamente tricologista. Não é uma assessora que tem que dizer se aquele transplante é para ser feito ou não. Somos nós. Porque depois acontecem situações em que vocês vão ver obrigados, por exemplo, a cancelar um transplante, são obrigados a cancelar um transplante e, e vão-vos pedir satisfações. Não vão pedir à assessora que vendeu o transplante, vão pedir é a vocês a satisfação. E ainda há relativamente pouco tempo tive um colega que trabalhou e disse que chegou ao bloco e que tinha um paciente com uma alopécia areata para fazer um transplante. Não, não, isto não pode acontecer. Isto não pode acontecer. Portanto, aquilo que eu vos digo é sejam bons profissionais, mas munam-se de ferramentas, porque isto é uma oportunidade de trabalho, é uma oportunidade porque existem N clínicas, mas não se deixem ir a todo o custo trabalhar para isso, porque os pacientes de tricologia são pacientes muito peculiares, e a Carolina sabe disso, certamente, são clientes que têm uma autoestima muito em baixo, são pacientes que têm que ser seguidos ao longo do tempo, porque aquele cabelo transplantado não vai cair, mas o nativo vai continuar a cair, e as grandes empresas e clínicas só fazem um seguimento de um ano e meio, e depois o paciente fica por sua conta e risco, e não pode ser. E não pode ser, aquele paciente tem que ser acompanhado durante muito tempo. Portanto, eu faço aquilo que eu vos disse, acho que tentei-vos incutir às pessoas que estão aqui a assistir, que é um mundo, sim senhor, de muitas oportunidades. Podem confirmar, se meterem no Google emprego, transplante capilar, vão encontrar certamente, mas munam-se de ferramentas primeiro. Não queiram ir, como eu costumo brincar, a dizer, não queiram ir à campeão fazer uma coisa para a qual não estão habilitadas, porque senão as coisas podem não correr bem. Queria perguntar, e este chat já vai longo, queria perguntar, a Carolina, tenho vindo a falar com ela, à Mariana e ao Nuno, se têm alguma dúvida, alguma questão, queiram colocar. Espero não ter sido muito chato neste bocadinho. O mestrado tem início em maio. Está tudo definido para que seja em maio. Mas nós vamos mantendo também atualizado. Atualizado. Uma vez que o mestrado tem, digamos, a duração de 8 meses, a coisa boa, por exemplo, Mariana, para ti, é que acabas o mestrado e acabas também o ano comum e tens autonomia e já podes ir trabalhar nesta área. Ou seja, és verdinha, mais ou menos, dentro da medicina, mas já não és verdinha para trabalhar nesta área. E se estás a pensar seguir dermatologia, acho que quando chegares à dermatologia vais dar assim uns pontos valentes perante os teus colegas. E onde posso ter acesso aos preços? Olhem, a parte de preços não é comigo. Se vocês entrarem em contacto pela app, pelo Instagram ou pelas redes sociais ou mesmo pelo website deles, eles orientam, está bem? Essa parte eu já não entro muito, está bem? Nuno, alguma dúvida? Não? Tudo ok?
Muito bem, vejo que não tem algum, não tem. Tudo ok. Vejo que então não tenham dúvidas. Eu espero vos ter esclarecido. Tenho pena que disto não podermos estarmos todos aqui a falar, mas às vezes é melhor assim que se não interrompíamos uns aos outros. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, podem entrar em contato mesmo no perfil da APNA, quando veem lá aquela publicidade, por exemplo, deste webinar, tem lá o meu Instagram, podem seguir-me, podem entrar em contato comigo, que eu sempre que eu posso eu respondo, está bem? Lembrem-se sempre, não se assustem por ser uma coisa que vai ser em Espanha, eu vou estar sempre aqui ao vosso lado para vos orientar no caso de quererem seguir o mestrado, está bem? Pronto, vou-me despedir então de vocês, desejo-vos uma boa noite, tarde, noite, é aquela hora estranha. Qualquer dúvida, eu estarei por aqui, eu ou alguém da APNA, está bem? Muito obrigado e vou-me despedir então. Até breve. Boa noite.